Ok, já estamos online. Boa noite a todos. Eu quero fazer uma saudação a todos os alunos da Faculdade Paulo VI, a todos os que estão participando desta 16ª Semana Filosófica, em tempos de pandemia, né? A hermenêutica da pandemia. Como interpretar esta pandemia? Eu quero saudar com muito carinho que está aqui presente nessa Semana Filosófica o nosso querido grão-chanceler da Faculdade Paulo VI, bispo diocesano de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringini. E quero aproveitar para saudar todos os professores, de maneira carinhosa e especial, saudar o Monsenhor Antônio Robson Gonçalves, que ele é o vice-diretor da faculdade, vigário-geral da Diocese de Mogi das Cruzes, vigário judicial e professor da faculdade. Quero saudar a professora Maria Cláudia, que é a coordenadora da Faculdade de Filosofia. Ela que ajudou a preparar esta Semana Filosófica com o nosso querido professor Maida, que está monitorando esta semana acadêmica. Então, quero dar as boas-vindas também à nossa professora Maria Angélica, que ela ocupa a cadeira de História da Igreja na Faculdade de Teologia Paulo VI. É uma grande professora, uma grande companheira de caminhada, de muitos anos que caminhamos juntos. É um privilégio ter a professora Maria Angélica conosco, porque ela é perita em História da Igreja, em muitos anos, lecionando na nossa faculdade. Então, é um grande prazer, um grande privilégio. Eu fiquei comovido e assustado ontem com o número de pessoas que participaram da semana acadêmica. Com certeza, os meios virtuais expandem a nossa faculdade e faz conhecido o nosso trabalho no Brasil e no mundo inteiro. Então, é com alegria, viu? Com alegria que estamos fazendo, em meio a essa pandemia, essa semana acadêmica filosófica. Saúdo de modo cordial a professora Maria Angélica, todos os alunos, todos os participantes. E como diretor desta instituição, eu quero ter a honra e orgulho de passar a palavra ao nosso grão-chanceler, que nós temos a alegria de tê-lo conosco hoje. Dom Pedro, é um orgulho tê-lo conosco e uma honra sempre caminhar ao lado do senhor. Ontem eu dizia aqui que nós temos o privilégio de ter a presença do senhor, o testemunho cristão que o senhor dá cada dia do ministério episcopal do senhor. E a abertura ao mundo científico, teológico e filosófico que o senhor sempre nos dá a alegria de poder pesquisar e estudar e dar frutos da ciência filosófica e teológica dentro dessa instituição. Então, é com muito orgulho, com muita honra, que agora eu passo a palavra para o senhor e dou as boas-vindas ao senhor nesta semana acadêmica. Muito obrigado, caríssimo diretor, padre Cláudio Francisco. Saúdo a você, saúdo a professora Maria Angélica, saúdo ao professor Marco Maida, e na pessoa de vocês três, saúdo a todos, aqueles que acompanham, professores, alunos, convidados, enfim, uma grande alegria. Estou, assim, entusiasmado em aprender também, entrar neste meio de comunicação virtual, porque está nos ajudando muito. Um exemplo disso é a Festa do Divino, que está acontecendo neste tempo e que está sendo transmitida ao público que não está presente exatamente por esses meios de comunicação. E a nossa faculdade está também fazendo este uso. Pois bem, a minha palavra é de saudação, de agradecimento pelo esforço que vocês estão fazendo, Padre Cláudio, professora, professor e todos os demais. Já vi também que tem
os outros palestristas de cada dia, os outros conferencistas, e com assuntos importantíssimos. Nesse tempo difícil, sem dúvida, é um tempo difícil. Eu acabei de saber agora, através de uma mensagem, que minha irmã Cecília, que mora no Tatuapé e que trabalha com idosos, acabei de saber que ela falou que também ela testou positivo para o coronavírus, está bem, mas está em casa, vai ter que fazer a quarentena, ela mora num apartamento lá no Tatuapé, e isso, claro, isso traz preocupação para minha mãe, para minha família, mas vamos em frente. Nós temos o padre Geraldo, que ficou 15 dias no hospital, felizmente saiu, falei longamente com ele hoje, está se recuperando, mas também em repouso, em quarentena, isolado, uma família lá em São José dos Campos, ele deixa abraço a todos, e ele pediu que, aonde eu falasse, que eu agradecesse o Hospital Ipiranga que cuidou dele, e ele disse que com muita competência e muito carinho, e muita atenção, muita profissionalidade, muito profissionalismo por parte, uma dedicação em todos os sentidos por parte das enfermeiras e enfermeiros, médicos e médicas e todos os que trabalham no hospital. Eu estou fazendo questão de transmitir esse agradecimento do padre Geraldo. O padre Alexandre Miranda também está internado, mas não é este o problema, graças a Deus. Pois bem, para dizer que é um tempo difícil, mas nós estamos aprendendo a nos cuidar, a cuidar dos outros, não basta cuidar só da gente, cuidar dos outros, e estamos aprendendo também a nos comunicar. Isso é muito importante e, por isso, me alegro com todos os que estão participando. Não vou me estender, não, para que a semana possa seguir. Eu vou depois ficar escutando um pouquinho, até o momento em que eu puder, depois eu me retiro discretamente. Mas o que eu queria dizer é que aquilo que o padre Cláudio fez referência, a importância da ciência. Bem, a igreja nunca negou a ciência, por mais que às vezes se diga que a igreja nega, não, a igreja nunca negou a ciência, tanto que ela ajudou e continua ajudando. Basta ver a nossa faculdade, que não é das maiores, mas pode ser das melhores, e que está também divulgando a ciência. E isso é importante dizer hoje, num tempo em que o nosso governo federal está negando a ciência, seja do ponto de vista da saúde com esta doença, menosprezada em seu perigo, mas seja também em outros aspectos de negação da ciência. Então, a Semana Filosófica seja realmente uma reafirmação da importância da ciência, que tem sua origem, segundo a nossa fé, no próprio Deus, e, claro, a ciência que se divide em ciências precisa também, e precisa muito, da ciência filosófica. O pensar e o bom pensar e o reto pensar está na raiz de tudo. E está aqui o pensar, que parece um ato tão introspectivo e tão pessoal e acadêmico, de pouca incidência, de pouca abrangência, é exatamente o pensar que vai refletir e levar esta abrangência na vida da sociedade, em todos os aspectos, também no aspecto político. Então, estou dizendo isso para falar da importância do estudo da filosofia, e no nosso estudo e na nossa faculdade, no nosso ano letivo também, este ano tão diferente, a importância de uma semana como essa. Eu sou sempre um entusiasta da Semana Filosófica, da Semana Teológica, e por isso, então, passo a palavra a vocês, para que vocês continuem, e muito obrigado pelo que estão fazendo, e parabéns pelo sucesso. Fique com Deus. Obrigado. Muito obrigado, Dom Pedro. Obrigado às palavras sábias do nosso querido e amado bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringini. Já falei, mas reafirmo, ele é o bispo diocesano de Mogi das Cruzes. E ele é o presidente do Regional Sul 1 da CNBB. E nós estamos muito bem representados, e é com muito orgulho que nós temos a presença de Dom Pedro conosco, esse grande, grande profeta de Deus da atualidade. Eu vou passar a palavra de novo para o professor Maida e para a professora Maria Angélica,
professora Maria Angélica, eu faço de novo a sua apresentação, dizer que eu tenho uma honra e um orgulho de trabalharmos juntos há 12 anos nessa instituição da Faculdade Paulo VI, e você sempre com as suas aulas brilhantes de história da igreja, você hoje vai nos dar esse presente, que é a história de algumas epidemias no mundo inteiro. Professora Maria Angélica, ela é casada, esposa do professor Walter, que também é professor de Sagrada Escritura na nossa faculdade. Então, eu acho que eu vou passar a palavra para o professor Maida. É isso, professor? Não. É Pra mim, diretamente direto. para Maria Angélica já. Então, Maria Angélica, fique à vontade. Você tem todo o seu tempo para explanar sua conferência, e nós estaremos aqui todos ouvidos para você e acompanhando a sua conferência. Grande abraço para todos nós. Obrigada. Obrigada, Padre Cláudio. Obrigada, Dom Pedro. E hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês, para apresentar. Aqueles que me conhecem sabem que eu não sou filósofa, eu sou professora de História da Igreja, e eu digo sempre para os meus alunos que eu sou uma contadora de histórias. Então, me propuseram falar um pouco sobre as epidemias e as pandemias do mundo, porque a gente está vivendo uma que, nesse momento, nós estamos vivendo tão presente, e às vezes a gente não se lembra que isso já aconteceu antes, inclusive recentemente. Né? Se a gente pensar bem, algumas epidemias faz pouco tempo que existiram. H1N1 chegou a ser considerada pandemia, mas não foi tudo aquilo que esperavam. A SARS, o próprio Ebola, que era mais circunscrito à África, mas a gente não chegou até nós, essas epidemias ou pandemias, e essa está chegando. Então, a minha proposta é apresentar um pouquinho a história de algumas epidemias e algumas pandemias, para a gente ter esse conhecimento. Então, ao invés dos meus colegas que vão falar a partir de amanhã sobre pensar o que a gente está vivendo agora, eu vou falar do que já vivemos, do que já aconteceu. Então, a gente vai trazer um pouco dessa história. O que é importante a gente se dar conta, quando a gente fala de epidemia e depois de pandemia, é que as epidemias sempre existiram na história, né? Elas sempre estiveram presentes desde que o homem viveu na Terra. É claro que, a partir do momento em que o homem se movimenta mais, a partir do momento que existe a possibilidade de andar para um lugar para o outro através dos barcos e dos navios, essas epidemias tendem a se espalhar com mais frequência. Eu, procurando material para preparar essa palestra, eu encontrei um artigo da professora Rita Barata, e ela dizia no artigo dela justamente isso, que essas epidemias sempre existiram, mas que elas se intensificam nos momentos de transição de uma época para outra, ou numa crise social, ou durante guerras. A gente não está vivendo guerra, não está vivendo crise social, mas, de certa maneira, a aglomeração das pessoas possibilita justamente que a epidemia se alastre. As palavras latinas, ela usa isso no texto dela, pestes ou pestilência, são usadas nos escritos dos escritores antigos para indicar qualquer doença com uma mortalidade elevada, né, que acomete um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Quando fala peste, não está dizendo qual é a doença, está dizendo que mata muita gente e que se espalha muito rapidamente. Então, esse era a maneira de usar os antigos, identificar uma doença que era muito contagiosa. Então, antes de eu falar de algumas epidemias na história, que é a minha intenção, eu achei que era interessante falar um pouquinho o que é a palavra epidemia, o que significa. Então, vamos ver primeiro o que significa epidemia. Então, quando a gente usa o termo epidemia, é quando uma doença se dissemina por uma região
geográfica limitada. Então, a gente pode chamar de epidemia quando uma doença atinge uma cidade, ou um estado, ou um país. Aí a gente fala epidemia. O termo epidemia não está relacionado à gravidade da doença, mas está relacionado ao aumento muito grande do número de doentes, se tu comparar com o momento anterior. Então, se tu teve já essa doença naquele lugar, só que agora tu está tendo de novo, e que está muito mais gente, aí a gente pode chamar de epidemia. Então, a epidemia não é a gravidade da doença, mas é a rapidez da sua disseminação. Mas epidemia está circunscrito a um território. Pandemia já é uma doença que se dissemina por uma região geográfica muito maior, que pode ser um continente ou pode ser vários continentes. É claro que na antiguidade, quando as pessoas não se movimentavam tanto, não existiam pandemias. As pandemias começam a existir quando existe a possibilidade das pessoas andarem de um lugar para o outro. E sempre a gente chama de pandemia, quando tem vários continentes, sim, quando ela se espalha para um espaço geográfico maior, um continente inteiro ou vários continentes, mas quando existe aquilo que eles usam tecnicamente o termo é contaminação sustentada. Então, é aquilo que se falou no início da pandemia atual, né? Quando alguém fica doente sem ter viajado e esse passa para o outro que também não viajou. Aí a gente chama de contaminação sustentada. Nesse caso, a pandemia também não está falando sobre a gravidade da doença. Quando a gente usa o termo pandemia, a gente está falando sobre o poder de contágio e sobre a proliferação geográfica. Aí a gente usa pandemia. Depois tem um termo que é interessante a gente conhecer, que é o termo endemia. E o que é endemia? É quando uma doença se encontra em determinada zona por anos e anos. No Brasil, a gente tem doenças endêmicas várias. Então, por exemplo, quais são doenças endêmicas no Brasil? Quer dizer que estão há anos, mas não são epidemias, porque não é em todo o espaço, mas é em algumas cidades, algumas regiões. Doenças endêmicas, malária, leishmaniose, esquistossomose, febre amarela, dengue, a doença de Chagas, entre outras. Essas são endêmicas, ainda existem aqui no Brasil, estão por anos em algumas regiões. Então, tendo esse pano de fundo, o que é epidemia, o que é pandemia, eu vou falar de uma epidemia para começar a história. E a primeira que eu escolhi, né, você vai procurar sobre a história das epidemias, são muitíssimas. Eu precisei fazer uma escolha, né? E eu escolhi pela antiguidade. E a primeira que eu apresento para vocês é a peste de Atenas. A peste de Atenas é conhecida também como praga de Atenas. Ela foi uma peste, muita gente contaminada ao mesmo tempo, que foi descrita por um historiador chamado Tucídides. Então, é muito interessante porque o Tucídides, ele não estava escrevendo sobre doença, ele estava escrevendo sobre uma guerra. Então, ele era o escritor que estava escrevendo sobre a guerra do Peloponeso. Todos vocês estudaram em algum momento da vida de vocês a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi uma guerra que aconteceu entre 431 e 404 a.C., muito tempo atrás, que foi um conflito entre Atenas e Esparta. Eram as outras cidades também, mas basicamente a luta ali na Grécia para ver qual a cidade que ia ter a supremacia na Grécia. Durante essa guerra, aconteceu a epidemia na cidade de Atenas. Esse surto começou em 430 a 429 a.C., depois se enfraqueceu em 428 e aí voltou em 427. Por que eu estou falando essas coisas de datas? Porque justamente é uma característica da epidemia. Quer dizer, tu tem o surto, né? Morre muita gente se contamina, depois tranquiliza e depois volta. Uma nova onda, hoje se usa o termo
onda. E foi o que aconteceu em Atenas. Teve esse novo surto em 427. Tucídides relata que era uma doença desconhecida, que começou na zona portuária de Atenas. Atenas, vocês sabem, né? Eu não trouxe uma mapinha dessa vez, mas depois vocês olham, fica no mar, né? Ali nas margens do mar, chegavam navios ali, e ele conta que começou a doença na zona portuária de Atenas e se espalhou pela cidade. Os estudiosos acreditam que a grande circulação de pessoas, porque estava começando a guerra do Peloponeso, por causa da guerra, tenha facilitado a disseminação da doença. O fato é que os historiadores sugerem que 35% da população de Atenas tenha morrido naquela epidemia. Tá? Hoje, os estudiosos acreditam, não se tem certeza, mas alguns acreditam, que aquela doença tenha sido febre tifoide, que é uma doença característica de lugares que não existem tratamento de água e esgoto, e a sua transmissão é feita por água e alimentos contaminados. Obviamente, vocês têm que imaginar que numa cidade envolta numa guerra, as coisas ficam muito mais difíceis. E essa doença é causada pela bactéria Salmonella typhi. Então, essa é uma primeira epidemia, obviamente ficou restrita à cidade de Atenas, mas que foi bastante pesada, e alguns acreditam que, por causa da peste de Atenas, Atenas perdeu a guerra do Peloponeso. Tá? Mas isso já é outro assunto. A segunda historinha que eu gostaria de contar para vocês é uma pandemia. Então, epidemia restrita a uma cidade, ou um estado, ou um país. No caso da peste de Atenas, a cidade de Atenas. No caso da pandemia que eu vou contar agora, essa se espalhou para várias regiões. Então, a gente vai usar o termo pandemia. E essa se chama a peste de Justiniano. A peste de Justiniano, ou praga de Justiniano, foi uma peste que aconteceu no reinado do imperador Justiniano, que foi um importante imperador do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. Ele foi imperador de 527 a 565 depois de Cristo, então estamos quase 1000 anos daquela epidemia anterior. E ele tinha um sonho, o imperador Justiniano, eu falo dele nas minhas aulas, porque ele tinha um sonho de restaurar o antigo Império Romano. A essas alturas, o Império Romano do Ocidente tinha caído, ele tinha aquele sonho. Então, o período do imperador Justiniano é um período de muitas guerras, e justamente nesse período aconteceu essa pandemia. E é considerada, a peste de Justiniano é considerada a primeira pandemia relatada na história. Então, aqui teve um historiador chamado Procópio de Cesareia, que vai escrever, ele também não estava escrevendo sobre doenças, ele estava escrevendo sobre as guerras do Justiniano. O livro dele se chama História das Guerras, e ele, nesse livro da História das Guerras de Justiniano, ele conta o que aconteceu ali no Império, entre os anos de 541 e 544 depois de Cristo. E o que foi a peste de Justiniano? A peste de Justiniano foi um surto de peste bubônica que acometeu o território do Império Bizantino. Ela surge no Egito e vem do Egito até Constantinopla. Se acredita, então vamos lembrar o que é a peste bubônica, né? A peste bubônica é uma infecção causada por uma bactéria também chamada Yersinia pestis, e que essa bactéria era transmitida para as pessoas pelas pulgas dos ratos infectados. Então, o que aconteceu? Se acredita que veio um navio do Egito com trigo, né, cereais, e que foi até Constantinopla, e junto com esses cereais existiam ratos infectados. E aí chegou em Constantinopla. E a partir de Constantinopla se espalha para o resto do império, justamente por causa da guerra.
Então, os soldados de Justiniano estavam envolvidos na guerra e foram indo para outros lugares. Então, ela vem do Egito para a Turquia atual, onde fica Constantinopla, hoje Istambul, vai para a Europa Ocidental, chega no norte da África, inclusive na Pérsia. Então, por isso, pandemia. Quer dizer, ela se alastrou muito. Se acredita que no auge dessa pandemia, a peste de Justiniano chegou a matar 5.000 pessoas por dia em Constantinopla, é um número muito alto, né? E alguns historiadores chegam a dizer que só na cidade de Constantinopla tenha dizimado 40% da população, que significa entre 500 mil a 1 milhão de pessoas naquele momento, né? Enquanto que se acredita que no Mediterrâneo Oriental, em geral, 25% da população tenha morrido com essa peste. Alguns autores chegam a dizer que a peste matou 50 milhões, mas é aquela coisa dos números, né? Como é que tem certeza dos números? É todo um trabalho dos demógrafos, né? Não vamos discutir. Aí tu vai ler vários livros, cada um vai dizer mais ou menos, mas chegam a dizer 50 milhões nessa aqui. Não na cidade de Constantinopla, mas em todo o território onde alcançou. Por mais que a peste de Justiniano tenha alcançado seu auge no século VI, ela voltou em ondas até 750 depois de Cristo. Então, se tem notícias que houve o retorno da peste bubônica na região. Né? E, de novo, né, a guerra espalha porque os soldados de Justiniano espalharam. Então, essas duas são grandes, né? A primeira foi localizada, a peste de Atenas, na cidade de Atenas. A peste de Justiniano já é uma pandemia que se alastra para vários lugares. E a minha terceira escolha de contar a história para vocês é a peste negra, que também quase todo mundo estudou no colégio, né? E a peste negra foi uma peste que assolou a Europa e a Ásia, então também uma pandemia no século XIV. Aqui eu volto para explicar um detalhe sobre a peste bubônica. O que é a peste negra? É a peste bubônica. E por que na Idade Média se chama peste negra? Ela também era chamada de peste bubônica, mas basicamente, na Idade Média, ela passou a ser chamada de peste negra porque a doença causava manchas negras na pele das pessoas, e aí recebeu esse apelido. E o nome bubônica vem do fato de que a doença causava bubões. E o que são bubões? Inchaços nos gânglios linfáticos da virilha ou das axilas. Então, a peste bubônica na Europa, ali no século XIV. A peste negra, ela se iniciou em 1343, teve seu auge em 1353, e aí a história da chegada dela na Europa é curiosa, né? Por quê? Porque ela veio de uma cidade que era dos genoveses, que fica na atual Crimeia, né? Que, de novo, um mapinha importante, né? Crimeia é um território que fica ali no Mar Negro, e os genoveses, que eram esses navegadores italianos, tinha uma cidade ali chamada Caffa. Acontece que essa cidade foi atacada por um inimigo do Kanato da Horda Dourada, que eram os mongóis, né? E eles, nesse ataque à cidade, olha o que eles usaram como arma. Eles jogaram cadáveres infectados com a peste bubônica na cidade. Então, esses cadáveres transmitiram a doença para as pessoas. Esses genoveses conseguiram escapar, pegaram seus navios, obviamente que já tinham pessoas infectadas e já tinham ratos infectados dentro dos navios, e à medida em que os genoveses iam atracando os seus barcos, Constantinopla,
Gênova, Marsella, eles iam levando a doença para onde eles estavam indo. Então, praticamente, os genoveses espalharam a doença pelos portos das cidades onde eles atracavam e aí a doença se disseminou. Obviamente que a facilidade de proliferação da doença foi ajudada porque as pessoas viviam em cidades, então vamos lembrar, cidade medieval são cidades muradas. Pessoal, cidade medieval não tem saneamento básico, fica todo mundo aglomerado em um espaço bastante restrito. E aí era bem fácil a transmissão. Por quê? Porque já tinha em algumas pessoas chegado aos pulmões e era transmissível pelas vias orais. Então, se considera que a facilidade de proliferação da peste negra está ligada às condições precárias de higiene daquele período e ao fato da proliferação dos ratos também, que fazia com que continuasse a disseminação. A peste negra, ela teve o seu auge entre 1343 e 1353, mas ela volta de forma intermitente até o século XVIII. Né? E os especialistas acreditam que ela teria matado entre 75 a 200 milhões de pessoas nesse território que abarca a Europa e a Ásia. Só na Europa, os historiadores acreditam que teria matado 1/3 da população. Jacques Le Goff, que é um medievalista que eu gosto de citar com frequência, ele chega a dizer que 50% da população da Europa morreu com a peste negra. Né? É interessante, se a gente pensar a peste negra, século XIV, ninguém sabia de onde vinha a doença, como é que era transmitido, né? Ninguém sabia a causa, mas os médicos, se vocês forem ver na internet a imagem dos médicos com aquela máscara que eles usavam, né? Hoje temos que sair de máscara, os médicos usavam uma máscara, por quê? Porque os médicos já perceberam, já naquele momento, por mais que eles não entendessem bem como era, da onde surgia a doença e como ela, da onde que ela vinha, como é que funcionava, eles sabiam como se dava a propagação. E uma das coisas que começam a perceber os médicos e colocar em prática é que o isolamento era a forma de evitar a doença. Isso na Idade Média. Justamente como resultado da peste negra, a gente vai ter o início da prática da quarentena. Então, naquela época, o navio que vinha de um lugar onde tinha disseminação da doença, ficava em Veneza 40 dias, atracado sem ninguém descer. Então, essa é a quarentena. Hoje se usa a quarentena, mas não necessariamente 40 dias. Se usa a quarentena pelo tempo de incubação da doença, que mais ou menos os cientistas hoje sabem dizer quanto tempo dura. Mas naquela época eram 40 dias. Então, a prática do isolamento e da quarentena começa aí na Idade Média. Isso é interessante, né? Então, durante a peste negra, a gente, como eu disse, o conhecimento de como se dava o contágio vem a partir de observações empíricas, mas ninguém sabia propriamente o que causava a doença e quais eram os seus mecanismos. Então, a gente tem limite de conhecimento na Idade Média. Aí, é interessante que, e agora eu vou fazer um pouco um histórico para chegar até o século XIX, né? Porque o século XIX é a grande virada para o conhecimento na ciência, para o entendimento de muitas doenças. Então, a gente sabe que no século XVII já existiam tentativas de explicar as epidemias, que hoje se sabem que não estavam corretas. Então, eles explicavam
não vamos entrar aqui porque também nem é a minha área, mas não era a forma correta de interpretar, eles não estavam corretos. Mas uma coisa eles estavam corretos, as medidas de prevenção. Então, já no século XVII, a gente tem medidas de prevenção corretas, como a higiene, o saneamento ambiental, como, por exemplo, a obrigatoriedade do enterro para evitar a contaminação da atmosfera pelas partículas provenientes da decomposição dos corpos. Eles já sabiam que isso era perigoso. Então, já existe esse cuidado no século XVII, mas eles ainda não conseguem explicar as pandemias e nem as doenças. E aí, a gente chega no século XIX. O século XIX é muito interessante porque a gente vai ter uma grande mudança, assim como a gente em vários aspectos teve mudança no século XIX, na economia, na filosofia, na teologia. Então, a gente vai ter várias mudanças e na ciência. E, especificamente, a mudança é com relação ao enfrentamento da doença, porque vai ser no século XIX que a gente vai ter um grande desenvolvimento científico. De um lado, os cientistas começam a entender melhor o que são as bactérias, eles já sabiam da existência das bactérias de antes, não foi no século XIX. Mas eles começam a entender melhor o que são as bactérias, micro-organismos vivos, que muitas vezes são causadores de doenças, mas também eles estão presentes no nosso organismo e na natureza. Então, não necessariamente sempre a bactéria causa doença, e isso eles vão entender no século XIX. Por outro lado, vai ser no século XIX que vai ter a descoberta do vírus. E aí a gente vai começar a entender que tem doenças causadas por bactérias e doenças causadas por vírus. Além disso, também vai ser no século XIX que começa o desenvolvimento das vacinas. Então, a primeira vacina que foi descoberta, ela foi descoberta ainda no finalzinho do século XVIII, e foi a vacina contra a varíola. Quem descobriu foi Edward Jenner, e a partir da descoberta da vacina contra a varíola, no século XIX ela começa a ser melhor desenvolvida e mais aplicada. Mas voltando, eu acho que é interessante, antes de continuar, fazer essa distinção sobre o que é bactéria e o que é vírus. Então, eu disse para vocês que as bactérias já se conheciam, o vírus foi descoberto no século XIX. O que tem de parecido ou de diferença entre eles? Parecido, tanto as bactérias como os vírus são invisíveis a olho nu, tá? As duas. Se multiplicam em curto espaço de tempo, as duas. E podem causar doenças, as duas. Essas são as únicas semelhanças entre as bactérias e os vírus. Aí agora eu vou falar um pouquinho o que são as bactérias. As bactérias são organismos compostos por uma célula que possui tudo o que elas precisam para viver. Como eu falei, nem sempre as bactérias são prejudiciais, mas algumas são vitais para a saúde humana, por exemplo, como as bactérias da flora intestinal. De qualquer maneira, tem bactérias causadoras de doenças, por exemplo, as doenças causadas por bactérias, tuberculose, cólera, tétano, difteria. Para curar as doenças causadas por bactérias é necessário o uso de antibióticos. E os vírus? Os vírus é outra coisa. Então, bactérias são organismos compostos com uma única célula. Vírus não é célula. Vírus são partículas infecciosas. Alguns cientistas consideram que eles não são seres vivos. E que para se multiplicar, o vírus precisa se infiltrar em células de outros organismos vivos. Então, o vírus não vive sem estar dentro de uma célula de um ser vivo. Tá? E quais são as doenças causadas por vírus? AIDS, hepatite, gripe, dengue, ebola, catapora, sarampo, por exemplo. Para tratar
enquanto que as doenças causadas por bactéria se trata com antibiótico, para tratar as doenças causadas por vírus, são necessários antivirais. Os antivirais não curam, eles controlam o vírus. Mas, tanto para as bactérias como para o vírus, é possível desenvolver vacina. Tá? E aí, e no caso da vacina, que eu vou falar agora especificamente, no caso de uma epidemia, para controlar uma epidemia, é necessário a vacina. Tá? Então, de muitas dessas doenças já existem vacinas, outras ainda não. Quer dizer, se pensar, AIDS não tem vacina, Ebola não tem vacina, outras têm vacina. Tá? Então, para a gente ver a importância da vacina. Então, antes de falar da última pandemia que eu me propus a falar, eu vou falar de uma história muito curiosa, que foi a revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro. E o que foi a revolta da vacina? A revolta da vacina foi uma revolta popular que aconteceu no Rio de Janeiro entre o dia 10 e 16 de novembro de 1904. E por que aconteceu essa revolta popular? Porque o governo brasileiro resolveu decidiu a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Só que qual foi o problema? O problema é que o governo não soube se comunicar e a maneira com que foi imposta causou uma grande revolta. Então, vou contar um pouco a historinha, que também vocês devem ter estudado em algum momento, né? O período era do presidente Rodrigues Alves, ele foi presidente entre 1902 e 1906, e quando o presidente Rodrigues Alves assumiu a presidência em 1902, ele percebeu que o Rio de Janeiro tinha um acúmulo muito grande de lixo nas ruas, e como consequência, lixo atrai rato e mosquito. Então isso causava a disseminação de várias doenças. Para tentar solucionar o problema, ele resolveu que tentaria uma reurbanização do Rio de Janeiro e tentaria sanar os problemas de questões de saúde da cidade. Então, ele escolheu para prefeito do Rio de Janeiro um personagem, um engenheiro chamado Francisco Pereira Passos, e escolheu como diretor de saúde pública o médico Oswaldo Cruz. Obviamente que a reurbanização, para a cidade ter mais ar, para todo mundo não ficar tão aglomerado, precisava mais espaço entre as ruas maiores, e claro, isso significou desalojamento de pessoas. E quem foram as pessoas atingidas? Foram os mais pobres que moravam em cortiços no Rio de Janeiro, que foram desalojados e foram para os morros do Rio de Janeiro. Obviamente que isso já causou, esse alargamento de ruas e avenidas que causou desalojamento dessas pessoas, já causou um descontentamento. Paralelamente, o Oswaldo Cruz achou que para tentar solucionar a questão das doenças, era necessário impor a vacina obrigatória contra a varíola. Oswaldo Cruz fez essa proposta ao governo em 1904, essa proposta foi enviada para o parlamento e foi regulamentada no dia 9 de novembro. A regulamentação da obrigatoriedade da vacina contra a varíola serviu como catalisador desse episódio conhecido como a revolta da vacina. Quer dizer, foi uma revolta. As pessoas não queriam. Obviamente que aí se junta várias questões. Se junta o descontentamento das pessoas que foram desalojadas, o fato de que realmente o governo não foi comunicativo, não explicou a necessidade da vacina e como deveria ser feito. O que acontecia? Invadiam as casas, obrigavam as pessoas a se vacinar. Então as pessoas começaram a se assustar com toda essa situação, e aí teve a revolta. Paralelamente, também a imprensa ajudou, as pessoas não entendiam bem a importância da vacina. O fato é que a revolta
que durou esses 6 dias, né, de 10 a 16 de novembro, teve como resultado que o presidente revogou a ordem da obrigatoriedade da vacina. Então, como eu disse, era a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, né, que tinha sido aquela primeira que eu disse que foi descoberta. E aí se parou. E claro que toda a história é meio ruim, porque, de fato, as pessoas estavam começando a se vacinar, só que quando tu impôs, aí a resposta foi contrária. Então, o que aconteceu? O resultado é que interrompeu um movimento ascendente de adesão à vacina, que já existia, todo mundo parou de se vacinar. Resultado, em 1908, aconteceu a mais violenta epidemia de varíola da história do Rio de Janeiro. Claro, quando acontece essa epidemia de 1908 de varíola no Rio de Janeiro e começam a adoecer as pessoas próximas, o que as pessoas começaram a fazer? Procurar vacina. Tá? Então, é um pouco... às vezes isso acontece. Ali aconteceu todo um problema de comunicação também, né? Aqui a curiosidade sobre a varíola, né? A varíola foi erradicada do mundo em 1980. Ela foi a primeira doença viral erradicada no mundo e o resultado da erradicação da varíola como doença viral teve, entre vários motivos, a eficácia da vacina. Então, para a gente ver como é importante a vacina para as doenças, no caso da varíola, teve esse resultado. E agora eu falo da última pandemia, que eu vou citar, né? No século XX existiram outras, mas eu escolhi a gripe espanhola. Então, a gripe espanhola foi uma pandemia causada por um vírus, o que estamos vivendo agora é um vírus. Naquele caso, era o vírus influenza, e essa pandemia aconteceu entre 1918 e 1919, justamente o período da Primeira Grande Guerra. Não se sabe exatamente onde teria se originado a doença, mas os primeiros casos registrados foram dos Estados Unidos, justamente entre um soldado em uma instalação militar dos Estados Unidos. Obviamente que uma instalação militar, todo mundo está próximo. Então, esse primeiro caso passa para os outros, e acontece, como os americanos estavam indo para a Europa para lutar na Primeira Guerra, vários soldados infectados vão para a Europa, e aí começa a disseminação. Então, de novo, a disseminação facilita pela facilidade de as pessoas andarem de um lugar para outro. Então, saiu dos Estados Unidos, foi para a Europa, e pelo fato de que os soldados estão se espalhando pela Europa por causa da guerra. E aí foi se disseminando. Só que os países que estavam na Primeira Grande Guerra, eles não quiseram falar sobre a doença porque acreditavam que isso teria um impacto na moral da tropa. Então, se sabia, mas não se falava. E a Espanha não entrou na guerra. A Espanha não entrou na Primeira Grande Guerra. E a imprensa lá era livre, e por isso o primeiro país onde vai falar abertamente sobre essa doença vai ser nos jornais espanhóis, e por isso recebeu esse apelido, gripe espanhola, mas não é porque ela surgiu na Espanha, mas porque ela foi falada, né? O mundo ficou sabendo pela imprensa espanhola. A gripe espanhola chegou no Brasil em setembro de 1918. Como? Através de navios, né? Deslocamento das pessoas. Vieram pessoas contaminadas da Europa, em cada porto que desciam, contaminavam outras pessoas, e aí, então, a gente vai ter o início da transmissão. As cidades mais afetadas
foram São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Porque eram maiores cidades, era onde tinha mais aglomeração. Mesmo assim, se teve essa preocupação de isolamento social, foram fechados comércios, foram fechadas escola, mas mesmo assim houve um grande número de pessoas contaminadas, e no Brasil, só no Brasil morreram 35 mil pessoas. No mundo, se acredita que morreram 50 milhões de pessoas com a gripe espanhola. Então, inclusive o presidente da República do Brasil, Rodrigues Alves, também faleceu na gripe espanhola. Essas eram um pouco as histórias que eu queria contar. Mas para quê? Para vocês entrarem em desespero? Não, não era essa a minha intenção, né? Não, a intenção não é pessimismo. A minha intenção é esperança. Por quê? Porque, primeiro, epidemias e pandemias sempre existiram, mas a gente está num outro momento, totalmente diferente. E aí eu faço minhas as palavras do historiador Yuval Harari. Ele, em uma entrevista, ele falou o seguinte: a humanidade tem tudo o que precisa para conter e para superar essa epidemia. Não é a Idade Média, não é a peste negra, não é como se as pessoas estivessem morrendo e não tivéssemos ideia do que as está matando e o que pode ser feito sobre isso. O que o Yuval Harari está dizendo? Na Idade Média, ninguém sabia de onde vinha, como é que funcionava, sabia que se transmitia pelo ar, mas só. A gente tem um monte de cientista trabalhando. Então, a gente está num momento totalmente diferente da Idade Média. Então, o que a gente tem? A ciência. Um pouco o que o Dom Pedro falou no início da apresentação. A gente tem que acreditar na ciência e nos cientistas. Eles estão trabalhando para isso. Eles vão encontrar o caminho. Quer dizer, qual é o caminho? A vacina. O caminho para frear uma epidemia é a vacina. Mas se demorar muito, se tenta encontrar medicações que talvez possam controlar, né? Mas é a vacina. Então, o momento atual é acreditar, o momento atual é acreditar na ciência e que os cientistas vão encontrar o caminho. Nós não estamos na Idade Média, nós estamos num momento totalmente diferente e essa é a nossa esperança. O que é esperança? É o agir. E tem muita gente agindo. Nós estamos em casa, né, esperando que a coisa comece a baixar a curva, né? Mas precisamos um pouco de paciência, mas eu acho que é o momento de a gente ter esperança e acreditar na ciência e ouvir a Organização Mundial de Saúde. Eu acho que era essa a história que eu queria contar. Marco? Bacana, Angélica, obrigado, viu? Você não sabe a quantidade de pessoas que intervieram aqui durante a sua palestra, falando, primeiro que morriam de saudades de você, algumas pessoas que com certeza foram estudantes da Paulo VI, né, ou estudantes em qualquer outra instituição, depois dizendo que gostam muito de você. Então tem elogios mil, depois, inclusive, eu sugiro que você dê uma olhadinha na página, que tem muito recadinho pessoal para você. Vai valer a pena. Tá Agora, bom. há uma pergunta, e você se sinta muito à vontade para falar sobre ela. A pergunta foi feita pelo Lídio Jonas. E ele divide a pergunta em 3 partes. A primeira parte, ele pergunta assim: na história dessas pandemias, houveram reações populares, protestos? Essa é a primeira parte. A segunda parte, ele pergunta: a revolta da vacina estava relacionada à falta de informação sobre o efeito da vacina?
E uma terceira parte da pergunta, acho que aí vai ser muito pessoal a sua resposta, né? O que a humanidade aprendeu com isso? Será que a humanidade aprendeu alguma coisa com as pandemias e as epidemias? Bom, sobre as mobilizações, se teve revoltas, não sei te dizer, realmente não sei responder essa pergunta, mas era muito assustador, entendeu? O que descreve, por exemplo, na peste de Justiniano, é que, por exemplo, as pessoas ficaram dentro de casa. Quer dizer, eles talvez não soubessem que passava ainda pelo ar, mas eles começaram a se ficar dentro de casa, ninguém impunha eles, as pessoas não saíam, né? Mas também não saíam porque os corpos estavam nas ruas, né? Ainda não tinha a noção do enterro, que vai ser só na Idade Média. Então, toda essa questão. Então, se existiram revoltas, quer dizer, as pessoas se apegam àquilo que elas acreditam, então rezam e tal, não revolta em si, porque não se tinha quem revoltar contra o quê, né? Justamente, inclusive, eu compartilhei no meu Face sobre uma que eu não falei, que foi a epidemia, a peste de Antoniana, no período de Marco Aurélio, em que justamente o autor do vídeo, que está em espanhol, ele dizia que Marco Aurélio assumiu tentar resolver o problema, organizou a sociedade para tentar resolver o problema, ele governou, ele foi um governante até o ponto que ele morreu por causa da doença, né? Se envolveu com a questão. Então, o que tem que ter? Alguém que puxe e organize a situação para que ela prejudique o menos possível, porque vai prejudicar, vai ter gente que vai morrer. A segunda parte da pergunta, o que aconteceu na revolta da vacina foi um problema de que, de fato, o governo foi autoritário. E faltou comunicação, porque, obviamente, que Oswaldo Cruz tem que pensar que foi um gênio. Só que uma coisa é tu pensar, vamos obrigar todo mundo a se vacinar. Agora, outra coisa é tu entrar, invadir as casas da pessoa, pegar o braço da pessoa e botar vacina, como ele parece que estavam fazendo assim. Então, causou revolta, não houve comunicação. Ele era convicto que aquilo era a solução, e era a solução, mas a forma de ter agido não foi a melhor de todas. Tá? Então, justamente quando é que as pessoas descobrem a importância da vacina? Quando os parentes começam a morrer em 1908, no grande surto de 1908, por não terem se vacinado em 1904. Aí as pessoas começam a procurar. Né? E a história da vacina da varíola é tão importante, né? Porque vai ser a primeira doença erradicada no mundo. E a última, qual era a última parte? Se nós aprendemos alguma coisa hoje com essa história que nos precede. Eu acho que aprendemos, por quê? Porque eles descobriram que passava pelo ar, então vamos fazer quarentena. Descobriram que quando tinha uma doença que se transmitia rapidamente e em grande número, tinha que cada um ficar na sua casinha, isolado, e não se misturar, porque passa pelo ar. Então, isso vai ser... E depois a questão da higiene. A higiene, numa das... Agora eu já não me lembro qual delas, mas numa das epidemias que eu li, dizia o seguinte, que as pessoas pararam de tomar banho porque acreditavam que tomar banho fazia mal. Quer dizer, o entendimento da coisa era o oposto. E o que vai acontecer no século XIX? Se descobre a importância de lavar as mãos. Justamente no século XIX, que tem toda aquela questão estão entendendo melhor as bactérias, descobriram o vírus, desenvolvendo as vacinas, eles entenderam que muita coisa passa porque a gente não lava a mão. E tu vê que ainda tem gente que não lava a mão hoje. Quer dizer, hoje, toda a insistência de lavar a mão, a gente ainda está empreendendo. Pô, chegar de casa, chegar da rua, vamos lavar a mão. Isso eu falo na sala de aula, né?
Então, para a gente, ainda estamos aprendendo, né? E eu só esqueci de falar um detalhe. Sabe aquela curiosidade sobre como os genoveses pegaram a doença? Que na briga lá com aqueles lá, daquele grupo lá, de um grupo mongol, que começaram a jogar corpos de pessoas contaminadas dentro da cidade de Cafa, isso aí é guerra biológica. Infelizmente, vou dizer para vocês, não foi a única vez. Então, vamos entender que, por exemplo, nos Estados Unidos, os americanos deram roupa contaminada com vírus da varíola para os índios norte-americanos. Isso dizimou muitos povos. E isso aconteceu em alguns lugares aqui no Brasil também, com índios. Jogar roupa, dar para eles roupa contaminada com uma doença, em geral era a varíola, e que matava pessoas. Então, usavam a doença como guerra biológica, infelizmente. Bom, não sei se eu respondi, o nosso tempo não sei se está chegando ao limite. Eu agradeço aos meus alunos, aos meus ex-alunos, aos meus futuros alunos e aos amigos que estão assistindo. Fico feliz que vieram, eu propagandeei, né? Espero que tenha ajudado, espero que ajude meus colegas que vão analisar filosoficamente. Hoje eu contei uma história, eu contei algumas histórias, espero que tenha ajudado e contribuído, não para pessimismo, mas para esperança e que as coisas vão melhorar e vamos acreditar na ciência. Nós agradecemos muito essa intervenção, professora Maria Angélica, porque é fundamental entender o que aconteceu e como as pessoas, de alguma forma, se organizaram para tentar superar todas essas estruturas, né, de pandemias e epidemias, não é? E que acabam provocando consequências. Inclusive, amanhã a gente vai tentar enfrentar esse problema, né? Então, quais são os impactos no campo econômico e social dessa pandemia? O professor Cláudio Tavares, ele se propõe a tentar dizer para a gente, inclusive, quais são os impactos que são perceptíveis agora e quais são as estratégias que já estão sendo elaboradas, não só no Brasil, mas também no mundo, para tentar entender quais são as possibilidades de superação dos problemas no campo da economia e no campo social. Bom, então, muito obrigado, Maria Angélica, mesmo pela sua presença e por ter compartilhado com a gente. Inclusive, o pessoal comentou aqui que o que não aprendeu de biologia na escola acabou de aprender aqui com você, viu? Não sei se foi muito rápido. Eu só queria agradecer a minha prima. Eu tenho uma prima que é uma cientista e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é especialista em vírus, e ela me deu uma força, né? Eu passei o texto para ela para ver se eu não estava falando nada errado, e ela me deu algumas orientações. Agradeço a Ana Cláudia Franco, minha prima, que é uma cientista, e toda a família pergunta para ela se a gente está fazendo certo ou errado, porque é uma pessoa que entende e está ajudando também a resolver agora, tá bom? E agradeço ao Marco, ao padre Cleiton, que me convidou para contribuir, espero que tenha contribuído. Bacana. Obrigado, Maria Angélica, e nos vemos amanhã para a gente falar um pouquinho com o Cláudio Tavares sobre tudo isso daqui. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigado a todos, muito boa noite. Nos encontramos novamente amanhã. Ok. Maria Angélica, muito obrigado, viu? De verdade. Obrigadão por ceder essa noite para ficar com a gente. Foi muito importante, né? Depois eu sugiro mesmo, de verdade, que você dê uma olhadinha nos comentários